Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindas mais uma vez aqui ao auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, onde nós iremos dar prosseguimento na tarde de hoje às atividades do 7º Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, que é somado ao 7º Encontro Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde. A iniciativa do IBDS, Instituto Brasileiro de Direito e Saúde, Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, Centro de Apoio Operacional da Cidadania do Ministério Público do Estado do Ceará e ANPASA, Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde. Os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores e patrocinadores, OAB Ceará, que nos recepciona, ESA Ceará, Associação Cearense do Ministério Público, COSEM Ceará, CESAL, CRIO, Sindifor, Unimed Fortaleza e FEMIS. O nosso muito obrigado. E, retomando as atividades da tarde de hoje, nós teremos a mesa redonda com a temática Aspectos da Saúde Mental na Pandemia e no Pós-Pandemia. E convidamos a nossa outra debatedora da mesa de hoje, a doutora Francinete Alves de Oliveira Gifone, que é psiquiatra e psicoterapeuta. A doutora Francinete Alves de Oliveira Gifone, ela é médica, psiquiatra, clínica, psicoterapeuta há mais de 30 anos, possui mestrado em avaliação educacional pela UFC, doutorado em educação pela UFC, professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFC desde o ano de 2013, professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFCA até 2015, especialização em ativação de processos de mudança da Fundação Fiocruz, Master Practitioner em PNL, Programação Neurolinguística, Master Trainee Internacional em Coaching, certificado avançado da Christian University de Flórida, também, formação em ativismo quântico com o físico Emmett Goldman, também é pesquisadora de metodologias educacionais inovadoras, publicações no campo da aprendizagem e altas habilidades, palestrante de temáticas da neurociência, memória, concentração, aprendizagem significativa, motivação, criatividade, saúde, qualidade de vida e bem-estar na perspectiva da psicologia positiva de Harvard. Também é facilitadora de grupos de crescimento e desenvolvimento humano, consultora em performance para concurso, excelência pessoal e profissional, e possui também expertise em treinamento de liderança, comunicação e inteligência emocional. A doutora Rosane Marçal Picard atesta que a doutora Francinete Alves de Oliveira Gifone, médica psiquiátrica CREMEC 4460, colaborou com a equipe da mesma na Universidade de Paris, na França, nos anos de 2020 a 2021, no contexto da pandemia da Covid-19, ações de sensibilização, cuidado de saúde mental dos pacientes e suas famílias, desta forma constituindo um trabalho interdisciplinar e multiprofissional. Assina Rosane Marçal Picard, em Paris, 30 de dezembro de 2021. Gratidão à organização do Congresso, a presidente da mesa, eu saúdo aqui a doutora Ana Cláudia, o Show e o doutor Josete também. E eu quero aproveitar essa oportunidade para contar um pouquinho dessa história aqui, desse momento, em relação a esses organizadores, o doutor Ricardo Madeiro, que veio... nós convivemos no início da campanha mesmo das vacinas, né? E a doutora Isabel Porto também conheci, porque os dois abraçaram uma proposta de realizar, em julho de 2021, o primeiro Congresso Internacional de Inteligência Coletiva Sistêmica, onde nós trabalhamos a possibilidade da reunião dos saberes em torno da Covid-19, na época. E logo em seguida, em setembro, também os dois, né, o doutor Ricardo e a doutora Isabel Porto, realizaram juntos, por meio da OAB e ANPASA, o primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Mental Coletiva, que também tratou da saúde mental de uma forma ampla em todos os ciclos da vida. E aqui estamos nós, nesse movimento também. Então, a doutora Isabel é uma pessoa que conquistou a minha admiração, carinho e respeito pela pessoa dela, tanto junto à ANPASA, como também o trabalho que ela vem fazendo em relação à saúde mental, né? Que ela está estudando a fundo, e que eu percebo que ela é uma pessoa assim, que tem o sentimento, né? A sensibilidade pelo sofrimento psíquico do ser humano. Então, minha homenagem sincera, eu me emociono quando penso nela, porque ela é incansável, né?
Então, nesse pouco tempo, eu fiz aqui um resumo do resumo para falar para vocês a respeito do sofrimento psíquico, né? Porque desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o artigo 25, né, se fala que a pessoa tem direito à saúde e bem-estar. Então, esse conceito de bem-estar também vem na nossa Constituição Federal, desde o artigo 1º, o inciso 3, que fala da dignidade da pessoa humana. Então, no parágrafo único da Constituição, fala que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social, ele terá acesso, né, à saúde, que a saúde, como direito de todos e dever do Estado, deve ser garantida por políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, sendo considerado no artigo 197 de relevância pública, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle. É onde entra também a participação fundamental do Ministério Público aí, né? E que nós estamos todos unidos aqui também, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, que vem conceituando a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e um direito social inerente à condição de cidadania. Então, a saúde é um valor coletivo, é um bem de todos. E nós temos agora, trazendo para o âmbito da saúde mental, a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, a Política Nacional de Saúde Mental, que é onde se insere aqui a nossa fala. Por quê? No artigo 3 da política, fala que a política nacional é coordenada pelo Ministério da Saúde e as diretrizes devem ser adotadas no país para organizar a assistência às pessoas com necessidade de tratamento e cuidados específicos em saúde mental, inclusive a proteção das pessoas. No artigo 2º, também inclui os familiares e responsáveis que serão cientificados dos seus direitos. Então, no artigo 3, também dessa lei, fala da promoção de ações em saúde aos portadores de transtornos mentais. Então, vamos entrar no conceito de sofrimento psíquico, porque o sofrimento é um fenômeno registrado na história, o sofrimento psíquico. Não só transtornos e distúrbios que produzam estigmas, mas desde a Grécia, o sofrimento psíquico ele já era considerado como um castigo dos deuses. Depois nós temos também na obra de Eurípides que os sofrimentos psíquicos eram atribuídos a consequências das emoções da vida dos homens. Então, logo depois, Hipócrates traz também a versão mais orgânica, como um desarranjo da natureza orgânica, ligada aos humores, os transtornos dos humores. Platão já amplia esse conceito, onde ele vê a psique em três acepções, uma racional, que é o logos, e uma afetiva espiritual, e uma terceira ligada à vontade. Então, segundo Platão, na obra do Banquete, ele diz, o médico, aqui leia-se todo profissional de saúde, é aquele que está sempre atento ao patos, às paixões, pois as doenças apresentam-se como excesso de paixões. Então, o médico é um terapeuta que exerce o cuidado sobre o eros, restabelecendo o equilíbrio pulsional. O paciente, portador de sofrimento psíquico, é aquele que padece de algo cuja origem... Gente, isso aqui é onde nós vamos trazer para o contexto da pandemia, esse conceito de Platão. O portador de sofrimento psíquico, ele padece de algo cuja origem desconhece e que o leva a reagir, na maioria das vezes, de forma imprevista. Então, esse conceito não pode ser superado por um paradigma que se preocupe apenas em classificar os quadros psicopatológicos, etiquetar e colocar as referências de normalidade dentro de uma classificação desse paradigma, principalmente do modelo biomédico. O Freud traz uma ruptura epistemológica com essa visão, trazendo a dimensão do desejo, onde o ser humano é o sujeito subjetivo que fala a partir do seu patos.
Então, a neurociência trouxe esclarecimento sobre todas essas relações entre alma, psiquismo, a neuroquímica das emoções. E hoje nós temos o quê? Uma demanda por uma abordagem ampliada, né? Então, essa abordagem ampliada ela vai compreender o adoecer psíquico não restrito a essas noções de descrição e classificação, mas sim da subjetividade. E agora, dentro do contexto histórico-político da pandemia, no âmbito mundial, a necessidade de adaptação da população a todas as medidas que foram necessárias, né? No início, principalmente com a ausência dos imunizantes, dos tratamentos eficazes e os volumes de casos, o volume alto de causas e mortes da doença, resultou numa pandemia também emocional, devido à instabilidade das conjunturas políticas e econômicas. No caso do Brasil, um país de proporções territoriais continentais, a conjuntura foi ainda mais desafiadora, em função do baixo investimento nas políticas públicas, ressaltando-se as políticas de saúde mental. Enquanto a Organização Mundial de Saúde preconizava a prioridade, nós estávamos na contramão, com os serviços praticamente fechados. A doutora Isabel deve ter registros aí, né, da realidade que ela conheceu de perto. Então, sob essa óptica, né, os impactos negativos da pandemia sobre a saúde mental são evidenciados. Esse impacto está evidenciado no aumento dos casos de ansiedade, agressividade, confusão, transtornos mentais com depressão, insônia, dificuldade de concentração, irritabilidade e diversas queixas somáticas. Então, sofrer psiquicamente é uma condição inerente à humanidade, mas na pandemia, no contexto de Covid e pós-pandemia, se nós pudermos falar assim, que esse curso que ainda estamos vivenciando, nós estamos diante de uma vulnerabilidade nova, que é uma condição no planeta, que nós não podemos deixar de ter uma visão sistêmica sobre esse aspecto. E o medo, dentro dessa vulnerabilidade, se torna a emoção mais frequente. Vou citar aqui Jean-Paul Sartre, quando ele diz: todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal. E isso nada tem a ver com coragem, certo? Então, o medo é uma reação humana caracterizada pelo estado de alerta. Se vocês se derem ao trabalho de ver um cérebro e procurar no sistema límbico, que é responsável pelas emoções, a amígdala cerebral chega até a aumentar de tamanho, que é o nosso órgão de alerta, né? Então, a emoção de ser ameaçado físico ou psicologicamente gera uma resposta fisiológica, provocando a liberação de substâncias como cortisol, adrenalina, noradrenalina. Nós estamos no Congresso de Direito de Saúde, né? Então a gente tem que entrar um pouquinho nas duas áreas para que vocês compreendam que hoje nós temos, além da Covid, com todos esses sintomas emocionais, mentais, psíquicos, também a síndrome pós-Covid, que é a Covid longa, que já tem uma cifra no CID, né, no Código Internacional de Doenças, que é a U09.9. Então, a síndrome pós-Covid, ela acontece quando, depois que já cessaram os sintomas da Covid, ou até que tenha negativado os testes de Covid, a pessoa continua a apresentar sintomas como cansaço excessivo, fadiga física. Eu vou explicar por quê, para que todos entendam que quando alguém está ainda sentindo um quadro emocional, um quadro de adinamia, um quadro de dor de cabeça, de falta de motivação e, às vezes, palpitações que simulam crise de pânico, ela ainda está com os efeitos do vírus. Gente, nós estamos necessitando de formação médica de toda a equipe multidisciplinar para abraçar esse novo quadro que é da síndrome pós-Covid. Parece algo subjetivo, mas não é. Existem pesquisas que já mostram que o vírus, ele acomete o sistema imunológico, ele realmente fixa os monócitos, que geram uma inflamação a longo prazo. Então, quando alguém está sentindo confusão mental, dificuldade de concentração, e ele vai procurar o serviço de saúde, é preciso que esse serviço esteja preparado com ambulatórios, com assistência multidisciplinar, com nutricionistas, com uma equipe preparada para entender esse momento da
pós-pandemia, entre aspas. Então, hoje, o que eu quero trazer aqui para os senhores é esse debate a respeito do que temos hoje no aparelho do SUS, né, toda a estrutura de CAPs, de casa de acolhimento, em todos os níveis primário, secundário e terciário, a preparação para o entendimento do andamento dessa pandemia, que ainda continua, e a instabilidade também, porque não sabemos até quando e nem como que vamos abordar essas questões tão complexas do sofrimento, sem falar no sofrimento psíquico relacionado às perdas econômicas, às perdas afetivas e toda a situação que a Organização Mundial de Saúde considera com os determinantes da saúde, que inclui tudo, né? Inclui transporte, trabalho, inclui todo esse bem-estar social. Então, nós estamos vivenciando agora uma nova fase durante a pandemia, que é a convivência com a Covid longa, e também com o preparo, né, das equipes de saúde, das famílias, do ambiente de trabalho, para receber a preparação necessária, a formação para um atendimento com humanização, tanto da Covid, dos efeitos psicológicos dela, como também dos desdobramentos psicossociais da síndrome pós-Covid. É esse recado que eu quero dar aos senhores e pedir, né, aos membros, né, do comitê, do Ministério Público, em todas as instâncias, que possamos fazer um desenho, né, um design novo para o SUS na saúde mental, incluir todos esses aspectos. É isso. E eu convido também a doutora Francinete Alves de Oliveira Gifone para poder receber sua lembrancinha, que será entregue pela doutora Ana Carine Serra Leopércio.